se você está seguindo o fio do nosso bizu estratégico aqui, nós já tivemos a parte 1 da Era Vargas. Pode procurar nos vídeos aí, dá uma olhadinha lá. Getúlio Vargas, galera, governou o Brasil 15 anos seguidos, depois ele volta mais 4 dentro do populismo. Dividimos aqui em 2 partes, porque é um grande conteúdo. Vargas governou em um governo provisório, desde que ele tomou o poder em 30. Em 34 foi promulgada uma nova Constituição e começa o seu governo constitucional. Com base no Plano Cohen, em 1937, Vargas cabulosamente, ele se dá um golpe, o bicho era cabuloso, e assume o governo agora dentro do Estado Novo. Sim, podemos dizer, o Estado Novo é a ditadura varguista, é o totalitarismo brasileiro. O que ele fez? Ele dissolveu a Constituição de 34, que ele mesmo tinha ajudado a promulgar e através da qual ele foi eleito pelo voto indireto dos constituintes. Em seu lugar, ele colocou uma Constituição chamada de Polaca, que é a Constituição de 37, muito parecido com a da Polônia, uma Constituição autoritária, que ampliava os poderes do presidente. Como consequência, claramente o totalitarismo varguista, ele extinguiu todos os partidos políticos. Então, se você viu a parte 1, você lembra da AIB e da ANL, os integralistas e os aliancistas. Esses 2 partidos estavam em choque com projetos nacionais, inclusive os 2 foram desfeitos. Claro, os comunistas porque já estavam em perseguição, tinham inclusive tentado tomar o poder, mas em 1935, mas também os integralistas que apoiaram o golpe do Estado Novo, foram tirados de circulação, porque também entraram em extinção. Também foram proibidos de funcionar. Bom, o Estado Novo, por ser o totalitarismo varguista, ele previa um forte controle e repressão do Estado. Através do Departamento de Imprensa e Propaganda, então aqui o DIP, nós tínhamos inúmeras propagandas do Estado, como essa cartilha para crianças, em que o presidente Vargas incentiva o amor à pátria e à nação, e ao mesmo tempo se promove como um grande líder nacional. Além dos sindicatos pelegos ou atrelados ou dependentes do governo. Imagine uma manifestação de trabalhadores, o trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo. É sempre ufanista e os grandes líderes sindicalistas estavam integrados ao Ministério do Trabalho, que por sinal tinha sido criado por Vargas. Mas também, gente, não é para menos, tá? Vargas foi o pai do trabalhismo no Brasil. Em 1943, Vargas reúne uma série de leis trabalhistas que ele já tinha criado desde 1930, quando assumiu a presidência com a Revolução de 30, reuniu todas essas leis, mais o salário mínimo e a criação da carteira de trabalho, na Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, de 1943, documento que está em vigor até hoje, apesar de eu não saber quando você está assistindo esse vídeo, mas até hoje está em vigor a CLT. Além do seu forte intervencionismo na economia, a participação estatal na economia, como? A criação da Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional, empresas estatais que vão explorar aquilo que nós chamamos de indústrias de base. Para você que já está num estudo avançado, eu já digo logo, não existiria JK no Brasil sem Getúlio Vargas, sem o projeto das indústrias de base iniciadas por Vargas. Tio Heine, se estava tão top assim, por que caiu? Caiu por quê? Por que acabou o governo de Vargas? Porque entrou em declínio, em decadência. O Brasil se envolveu na Segunda Guerra Mundial, galera. A Segunda Guerra Mundial vai de 1939 até 45. E Vargas disse, o Brasil, essa guerra não é nossa, o Brasil só entra nessa guerra o dia que a cobra fumar, pois a cobra fumou. Em 1942, em uma aliança com the United States of America, com os Estados Unidos,
o Brasil envia a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, para a guerra. A FAB também, a Força Aérea Brasileira, vai auxiliar a Inglaterra nos ataques ao norte. E, inclusive, a participação brasileira será excelente. O Brasil terá uma grande participação e fundamental participação na Segunda Guerra Mundial. Porém, entramos em uma clara contradição. Na Segunda Guerra, nós lutamos ao lado dos aliados, mas nossa Constituição... Opa, cadê? Aqui! Era parecida com a Constituição da Polônia, Constituição autoritária e fascista, ou seja, politicamente, nós nos parecíamos com o eixo, mas lutamos com os aliados. Isso nos levou a uma clara contradição política. Resultado, exige-se que seja convocada uma eleição. Vargas, pelas pressões, convoca a eleição, os partidos políticos são reorganizados e surge um movimento, o chamado queremismo. Queremos Getúlio porque ele nos deu a aposentadoria. Queremos Getúlio, Getúlio Vargas, o candidato dos operários. Apesar do queremismo, Getúlio Vargas não pôde participar como candidato à presidência. Mas tinha um candidato, seu ministro da guerra, Eurico Gaspar Dutra. Estava fácil. Getúlio Vargas apresentou o seu candidato, que venceu a eleição. Antes, porém, da eleição, em outubro de 45, Getúlio Vargas renunciou à presidência, teve um problema com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, ele renuncia à presidência, seu candidato é eleito, chega ao fim a Era Vargas e começa o período, a partir de 1946, com o governo de Dutra, que nós chamamos de populismo. Galera, espero que essas dicas tenham sido úteis, apesar de rápidas, tenham sido úteis para você. E que no mais de todas as coisas, Deus nos abençoe. Beijos, pessoas!